Oi, Marco, porque é de madrugada, eu Oi, sempre lembro isso, né, pessoal? De madrugada lá em Pequim. Como você tá? Tudo bem? oi, Thalita, tudo bem? Estamos aqui de volta. Muito prazer. Estamos de volta. Vamos lá, para entender melhor sobre China, para conversar sobre as questões geopolíticas também aí na região, né? Mas queria começar, então, olha, vamos discutir sobre duas notícias importantes sobre a China superando os Estados Unidos em alguns índices, né, Marco? E o primeiro deles é em relação às receitas das companhias chinesas, que de fato superaram as dos Estados Unidos. Conta mais para gente qual a importância disso. Pois é, Thalita, vocês lembram que na semana retrasada, a última vez que a gente conversou, a gente falava sobre isso, né? Sobre como a China vem ultrapassando os Estados Unidos em diversos setores, em diversos itens, e isso é parte da explicação do porquê os Estados Unidos têm tido uma política cada vez mais agressiva em relação à China, né? Seja por meio de sanções, seja por meio de guerras midiáticas, e agora, mais recentemente, as provocações em torno de Taiwan. Então, na verdade, nessa última semana, como você falou, nós tivemos dois grandes índices importantes. O primeiro é esse da Fortune, que são as 500 maiores empresas do mundo, né? Isso é um ranking famoso, tradicional, que todo ano a revista Fortune divulga. Bom, a desse ano foi a primeira vez, então, na história, que o faturamento das empresas chinesas superou o faturamento das empresas estadunidenses. A China as empresas chinesas faturaram 60 trilhões de reais, 31% do total, e as dos Estados Unidos, 58 trilhões de reais. É interessante ver que a China já tinha ultrapassado os Estados Unidos em 2018 em número de empresas, mas ainda não em faturamento. Talvez são dados interessantes, não vai ter muito tempo aqui para poder entrar em detalhes, mas talvez o dado mais interessante, que eu acho que para a gente entender um pouco também a forma do desenvolvimento chinês, é o fato de que das 145 empresas chinesas nessa lista, 87 são empresas estatais, né? Isso é um dado impressionante, né? Isso é a antítese do neoliberalismo, do que a gente vive, né, na maior parte do mundo nas últimas décadas. E o mais interessante disso é que as três maiores empresas chinesas nessa lista, a terceira, a quarta e a quinta maiores do mundo, são empresas do setor energético, né? A State Grid, que é a maior companhia elétrica, a China National Petroleum, que é a maior de petróleo, e a segunda maior de petróleo chinesa, que é a Sinopec. Então, acho que esse é o primeiro dado importantíssimo de perceber como é fundamental a participação das empresas estatais na economia chinesa e na economia global. Se pensar que são 87 empresas estatais chinesas. Agora, isso também traz para a gente uma reflexão importante no Brasil, né? Porque, na verdade, nós estamos indo na contramão, né, disso tudo. A gente teve, esses últimos anos, principalmente, né, depois do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, a implementação de não é nem mais só neoliberalismo, né, um ultra neoliberalismo. Inclusive, nós acabamos de privatizar de forma vergonhosa a Eletrobras, uma empresa absolutamente estratégica para o país, e nós temos privatizado empresas do setor energético. E aí que entra, inclusive, a contradição, né? Nós privatizamos a CPFL, que é a maior companhia do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, e quem é a sócia majoritária da CPFL? É justamente a State Grid, a terceira maior companhia do mundo e a maior companhia da China no último ano. Ela também comprou parte da companhia estatal do Rio Grande do Sul, né, o que também foi um péssimo negócio que o estado do Rio Grande do Sul fez. E a China, enfim, a China está buscando os interesses dela, e nem sempre os interesses chineses são os mesmos interesses do Brasil, sobretudo de um país que está
largado aí, né, do ponto de vista estratégico, pelo contrário, né, quer dizer, estão numa lógica de rapina, né, dos ativos e da riqueza brasileira. E acho que isso, inclusive, refletiu um pouco na fala do presidente Lula na semana passada, uma fala que gerou, inclusive, muita repercussão aqui na China, né? O Lula fez a fala na Fiesp e disse, olha, a China está ocupando o Brasil. Mas é importante perceber que isso está sendo feito por culpa, por uma falta total de pensamento estratégico da classe dominante brasileira, né? E dos últimos 2 governos que estão aí, que é o Temer e o Bolsonaro. Nós precisamos de uma discussão estratégica com a China, né? E, inclusive, a gente estava participando de um debate essa semana em que alguém lembrou que o ministro Celso Amorim, quando terminou o segundo mandato do Lula, depois, né, de 8 anos aí como ministro das Relações Exteriores, ele disse que a maior autocrítica que ele fazia ao governo, né, e ao seu mandato como chanceler foi a ausência de uma política estratégica específica para a China. E é isso que nós vamos precisar agora, a partir do ano que vem, se a gente, claro, vencer as eleições. E por último, só para fazer também, acho que uma reflexão a respeito dessa questão energética que é tão estratégica, eu acho que a Argentina, o caso argentino, no último ano principalmente, eu acho que é um caso muito importante para o Brasil estudar e refletir, porque a Argentina propôs para a China justamente parcerias no setor energético, parcerias extremamente benéficas para a Argentina. A Argentina tem hoje o maior parque solar da América Latina, financiado e com tecnologia chinesa. Um pouco menos de um ano atrás, a China fechou com a Argentina um acordo para construir uma nova hidrelétrica. E há poucos meses atrás, a China fechou um acordo ainda mais importante para construir a nova usina nuclear argentina, que é uma tecnologia absolutamente estratégica nos próximos anos, em um projeto que vai custar 8 bilhões de dólares, que a Argentina vai ter 8 anos de carência para começar a pagar, e o melhor de tudo, com transferência de tecnologia. A China, no ano passado, ela dominou pela primeira vez a tecnologia nuclear, chama-se Hualong, e ela se comprometeu a transferir essa tecnologia para a Argentina nos próximos anos, né? E tudo isso sob controle estatal argentino, obviamente, né? Então, quer dizer, esse é o tipo de parceria que a China está demonstrando que ela está disposta a fazer. Agora, o Brasil precisa propor. A Argentina propôs. A China não vai propor para o Brasil um acordo como esse. O Brasil tem que sentar com a China no nível estratégico de discussão e falar, olha, nós precisamos de acordos parecidos com esse, né? Então, acho que isso para a gente fica como lição. E acho que aí, voltando para a nossa questão, né, aí é mais uma na conta dos Estados Unidos, né? Inclusive um índice, uma coisa que é simbólica para os Estados Unidos, né? Fortune é uma revista estadunidense, né? Os Estados Unidos sempre imperaram nessa lista nas últimas décadas e pela primeira vez, então, agora a China ultrapassa os Estados Unidos. É interessante você falar sobre esse desejo que o Brasil precisa ter de fazer essa negociação e no momento a gente não vê isso de fato, né? A gente vê essa entrega, é só a entrega, essa busca por vender de fato, para ter o dinheiro fácil, e muitas vezes a gente viu o patrimônio brasileiro sendo vendido a preço de banana, né? Para que isso entre fácil de fato, mas não há discussão, não há um projeto, né, de médio e longo prazo. Então, vamos ver. É importante, o Lula já está colocando desde agora essas questões, porque vai ter que sentar e discutir. Um outro índice, vamos passar para esse segundo, em que a China está superando os Estados Unidos, é em relação a papers científicos mais citados. E daí eu queria que você começasse explicando do que se trata isso, e daí falando de fato sobre esses números em relação aos Estados Unidos. Pois é, Thalita, esse é um outro exemplo muito importante, até mais importante, eu diria, a longo prazo, que é a questão tecnológica, que é a grande questão estratégica dos próximos anos, das próximas décadas, e que vai influenciar, inclusive, nas próximas listas da Fortune dos próximos anos, né?
Então, na verdade, é o seguinte, esse é um dado que foi divulgado pelo governo japonês, pelo Ministério da Ciência no Japão, que acompanha, né, faz um índice todo ano sobre papers científicos publicados e quais são os mais citados. A China, em 2020, já tinha superado os Estados Unidos em número de papers citados, né? Perdão, número de papers publicados. No ano passado, a China superou em número nos 10% mais citados no mundo, a China pela primeira vez tinha superado os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda mantinham a liderança nesse que são considerados os papers mais importantes, de mais alta qualidade, de mais importância do ponto de vista da inovação, que são chamados 1% mais citados. Bom, isso a China, então, acabou de superar os Estados Unidos. A China teve, então, nessa última contagem, foi publicada na semana passada, 27,2% desses papers 1% mais citados, e os Estados Unidos ficou com 24,9%. E aí, mais uma vez, a gente volta para a questão estratégica do desenvolvimento. Aí, podemos lembrar o nosso camarada Elias Jabbour, que vem tocando nessa tecla já faz mais de 20 anos, né, que é o papel do Estado chinês mais uma vez. Quer dizer, a China, o nível de investimento em pesquisa científica na China, o crescimento que houve nos últimos 25 anos é uma coisa absolutamente incrível. Você pensar que em 96, o Estado chinês investiu 23,6 bilhões de reais em pesquisa. Isso era 0,5% do PIB. No ano passado, o Estado chinês investiu em pesquisa 1,9 trilhão de reais. Isso em 25 anos. Né? Quer dizer, há na China um consenso estratégico de que isso é a coisa mais importante para a economia, para a sociedade chinesa nas próximas décadas, que é esse investimento. Né? E, evidentemente, que a China, enfim, é questão de tempo, né? Acabou de superar os Estados Unidos no ponto de vista dos papers, mas esses papers são de setores estratégicos, como inteligência artificial, como tecnologia quântica, como tecnologia energética, né? Quer dizer, todas essas questões que vão ser decisivas nos próximos anos, nas próximas décadas. E, mais uma vez, infelizmente, muito triste da gente ver que o Brasil nem figura nessa lista. Né? Quer dizer, o Brasil está muito atrasado e só piorou nos últimos 6 anos. Foi um retrocesso gigantesco do pouco que a gente já tinha, comparado aos países, né, que estão na vanguarda tecnológica, né, mas agora a gente não tem nem mais isso. Então, acho que isso é também mais uma questão central, né, para o próximo ano, a gente, mais uma vez, né, ganhando as eleições, o Brasil não pode mais prescindir de uma política de tecnologia, de ciência, de pesquisa a longo prazo. Não é uma questão de 4 anos, 8 anos, é uma questão, a China vem fazendo isso há 25 anos. Né, e agora chegou no ponto onde chegou. Né, então, acho que isso é mais um dado relevante nessa disputa entre China e Estados Unidos e numa área que é a área mais importante e que é a área que os Estados Unidos também, claro, estão preocupados, né? E não à toa todas as sanções que foram feitas dos Estados Unidos contra a China nos últimos 2 anos, né, as mais importantes são justamente do setor tecnológico e as mais importantes têm a ver com um grande campo de batalha dos próximos anos, que é o desenvolvimento dos chips, dos semicondutores, que são absolutamente fundamentais para praticamente tudo que a gente vê em volta da gente hoje em dia. Acho que o que você traz, Marco, é que a gente pode aprender muito com a China e ter a China como um grande parceiro. Enfim, o Brasil sairia lucrando com essa parceria.